Deus continue abençoando a cada irmão. Graças a Deus por estarmos mais uma vez aqui para transmitir a palavra do Senhor. Esse é o programa As Escrituras Afirmam, que toda terça-feira ele é transmitido às 20 horas. E eu agradeço pelas pessoas que têm deixado seu like, que têm nos apoiado, deixando o seu joinha, seu like, e agradeço a todos. E nessa noite nós vamos falar um pouco sobre o tema As Três Pressões da Era de Laodiceia. Quero usar para essa meditação o livro de Apocalipse, no capítulo 2, e somente o verso 24. Mas eu vos digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Graças a Deus pela sua santa e bendita palavra. Nós sabemos que nós estamos vivendo na última era, no fim da dispensação gentílica. A Bíblia fala que a lei, ela veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo foi o primeiro profeta da dispensação da graça, porque antes era a lei. E nós estamos vivendo já na última era, e na última era também aparece um último profeta, conforme Malaquias 4, 5 e 6. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. Então aparece na Bíblia um último profeta da dispensação da graça, da era de Laodiceia. Esse profeta, ele falou um pouco sobre a era de Laodiceia, que é a era em que nós estamos vivendo,
E ele falou que na era de Laodiceia haveria 3 pressões sobre o povo de Deus, sobre os filhos de Deus, sobre a noiva. E eu quero enfatizar essas 3 pressões e falar nesta noite um pouco para que você medite o que é as 3 pressões que esse profeta fala sobre a era em que nós estamos vivendo. E se você fizer uma comparação com tudo que ele falou, você comparar com a Bíblia, você vai ver a exatidão do que ele está falando. Porque um verdadeiro profeta, na verdade, ele só é um verdadeiro profeta quando o que ele fala tem respaldo da Bíblia. O falso profeta, ele tira coisas da Bíblia. Ele acrescenta ou tira, né? Como diz lá no Apocalipse, que nós não podemos tirar e nem acrescentar. Mas o verdadeiro profeta, ele fala o que está na Bíblia, né? E o profeta de Deus, para esse tempo, ele falou de 3 pressões que eu quero mencionar nesta noite. A primeira pressão é a pressão dos ricos. A segunda pressão é a vida superficial da era de Laodiceia, uma era morna. E a terceira pressão é a tensão nervosa. Começando pela pressão dos ricos, que conselho a Bíblia tem para mim e para você que só vê riqueza na parte material, porque nós sabemos que existe a riqueza material, mas também existe a riqueza espiritual. E a era em que nós estamos vivendo, a era de Laodiceia, ela é estritamente materialista. E justamente na era de Laodiceia, esta pressão, ela está em cima das pessoas para ficarem ricos materialmente. Espiritualmente, nós sabemos o que faz uma pessoa rica. Mas a pressão dos ricos, ela não condiz com as Escrituras. Vamos ver aqui pela Bíblia um pouco o que a Bíblia fala em relação às riquezas daqui deste mundo. Lá no livro de Timóteo, no capítulo 6, existe um conselho muito precioso do apóstolo Paulo para o seu filho na fé, Timóteo. Timóteo 6, do 7 ao 12. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos, agora está falando de uma riqueza material, caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor, veja bem, o amor, aqui está o detalhe, todos nós precisamos de dinheiro para sobreviver, mas o amor do dinheiro ou ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. Inclusive, os homens se matam, né, por causa do dinheiro. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé, se tornaram deputados, vereadores, governadores e estão dizendo que ainda estão na fé. E se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, você é um homem de Deus? Você é uma mulher de Deus? Foge destas coisas e segue o quê? A justiça, a piedade, a fé, a caridade, que é o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, que é a maior riqueza, né? Para o qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Agora, o verso 17. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos.
ricos, porque a maioria dos ricos deste mundo, eles são altivos, porque eles têm dinheiro, eles têm poder, e a maioria deles sofre com um complexo de superioridade, né? Mas a Bíblia diz: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos. Deus pode te abençoar e você pode conservar uma pessoa humilde. Você não precisa ser altivo, altiva. Nem ponham as esperanças na incerteza da riqueza, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Deus dá tudo. Deus dá o trabalho, Deus dá o dinheiro, Deus dá a saúde, Deus dá a paz, Deus dá o amor, o gozo, a longanimidade, a benignidade, a bondade, mas acontece que muitos não querem associar as coisas de Deus com a vida material, porque quando a pessoa associa, é onde ela está no centro, porque uma pessoa pode ser bem de vida, mas continuar humilde, o que é raro, né? Porque o poder, quando uma pessoa está no poder, você observe os líderes mundiais. Quando eles estão no poder, eles querem ser Deus. Quando eu falo de poder, eu falo também de dinheiro, porque o mundo gira em torno de dinheiro, né? Você observa os governantes do mundo, eles parecem que são Deus. Parece não, eles querem ser Deus. Observe aquele rapaz lá da Coreia do Norte, parece que ele quer ser Deus aqui na Terra. Com mísseis, fazendo testes balísticos e tudo mais, e querendo ser Deus. Olha o presidente da Rússia, ninguém pode falar nada contra ele. Ele faz coisas que não vale nem a pena mencionar. Observe um presidente que o Brasil teve. Ele se achava até maior do que a lei do Brasil. E aonde ele foi parar com tudo isso, né? Então é o que a Bíblia fala, o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E o conselho da Bíblia é maravilhoso, né? Para nós não focarmos só nisso, porque Deus pode dar tudo para nós. E qual é o outro conselho que a Bíblia dá em relação à pressão dos ricos? Vamos ver aqui no livro de Romanos, no capítulo 12, tem um outro conselho em relação à pressão dos ricos. Romanos 12, 16. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Foi por isso que Jesus ele fez o Pai Nosso, e o Pai Nosso é perfeito. Quando Jesus disse, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Porque o que adianta você ficar pensando no passado ou querendo coisas do passado? Não volta mais, então você tem que viver o hoje. E o que adianta você ficar ansioso ou deprimido ou pressionado com coisas do futuro? Você não sabe o futuro, você não sabe nem se você vai viver amanhã. Então viva o presente. E Deus, Ele quer que os seus filhos vivam o presente. E no presente que seus filhos sejam dependentes dEle, porque Ele é capaz de todos os dias nos dar o pão nosso de cada dia. Foi isso que Ele fez com Israel, dando para Israel todo dia o maná. Mas eles eram tão gananciosos, eles tinham tanta cobiça no coração deles, que Deus disse, não é para guardar o maná para o outro dia, porque no outro dia vai vir fresco. Mas eles guardavam o maná, mas só que no outro dia amanhecia podre. É gente que não tem fé em Deus. Se Deus disse que Ele iria dar o pão nosso de cada dia, Ele vai dar o pão nosso de cada dia, porque tem uma coisa que Deus não pode fazer, sabe qual é? É mentir. Deus não mente. Quando Ele fala uma coisa
na sua palavra ele cumpre. E ele disse que ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele supriria todas as nossas necessidades. Agora, no livro de Provérbios, falando ainda sobre a pressão dos ricos, porque esses conselhos, eles são muito ricos para nós, né? No livro de Provérbios, nós vamos ver o centro da questão na vida material. Veja, a Bíblia fala em Provérbios capítulo 30, do verso 7 ao 9, aqui está o centro na vida material. E para mim e você também se livrar da pressão dos ricos, que é o espírito da era de Laodiceia. Provérbios 30, do 7 ao 9. Duas coisas te pedi, não me negues antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Estranho isso, né? Mas o sábio disse isso. Não me dei nem a riqueza, nem a pobreza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada, ou me mantém do pão de cada dia, para que porventura de farto, na fartura, te não negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, não venha a furtar ou a roubar e lance mão do nome de Deus. Não me deis nem a riqueza e nem a pobreza. Dá-me somente o meu pão que me é necessário. Por quê? Porque nós não precisamos de muito para viver aqui neste mundo. O profeta de Deus, para esse tempo, ele disse uma frase muito maravilhosa. Ele disse, felicidade não consiste na quantidade de bens que você possui, mas em quão satisfeito você está com a porção que coube a você. Porque também na era em que nós vivemos, esta era é uma era da insatisfação. As pessoas nunca estão satisfeitas com o que Deus tem. Você imagina, nós vivemos em um país onde existe muita pobreza. Ainda existe pessoas comendo comida do lixo. Mas tem pessoas que têm a sua geladeira cheia e está reclamando. Existem pessoas no Brasil que vivem debaixo da ponte. Existe uma quantidade muito grande de mendigos que moram na rua no Brasil. Só na Índia tem mais de 200 mil mendigos morando na rua, na capital lá da Índia, que é muito grande, muito populosa. Mas nós encontramos pessoas insatisfeitas com a sua casa. Pessoas andam quilômetros para comprar alguma coisa, achar alguma coisa, trabalhar, andam mesmo a pé. Mas nós encontramos pessoas insatisfeitas com seu veículo, com a sua casa. É o espírito da era. É o espírito da insatisfação. Mas a Bíblia fala que nós temos que agradecer a Deus a cada dia pelo pão nosso de cada dia. E Deus quer nos dar o pão nosso. E aqui está o centro. Não me dei nem a riqueza e nem a pobreza. Me dei somente o meu pão que me é necessário. E quando você pede isso para Deus, Ele te dá muito mais. E você se livra também da pressão dos ricos. O mensageiro da penúltima era, se eu não estou enganado, Wesley, ele falou uma coisa muito maravilhosa em relação ao dinheiro. Ele disse, durante o tempo de sua vida, ele podia ter adquirido grande riqueza, o profeta disse, mas ele não fez. Seu dito favorito no tocante ao dinheiro era, ganhe, grave isso, ganhe tudo o que puder. Primeira coisa. Segunda coisa, era o dizer de Wesley, economize tudo o que puder. Coisa difícil, né, para o brasileiro.
é economizar. Primeira coisa, ganhe tudo que puder. Segunda coisa, economize tudo que puder. E a terceira coisa, dê tudo que puder. Então, existem alguns conselhos que, se nós colocarmos em prática, nós vamos nos livrar da pressão dos ricos, se referindo à nossa vida material. Agora, meus amados, as riquezas que Deus nos dá não é só dinheiro, a riqueza não é só essa parte física aqui. Existe uma riqueza maior do que a vida material. Lá no livro de Marcos a Bíblia fala desse tipo de riqueza, né? Vamos ver aqui, no livro de Marcos, no capítulo 10, do versículo 28 até o 30, aqui está a história do jovem rico que abandonou a Jesus, mas Pedro, que seguia a Jesus, ele fez uma pergunta para Jesus. E Pedro começou a dizer-lhes: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Então, quando nós fazemos alguma coisa para Deus, trabalhamos para Deus, seja pregando, seja tocando, seja até fazendo aqui um vídeo para Deus, Deus se torna o nosso patrão. E o profeta de Deus, para o nosso tempo, ele disse que Deus ele não fica devendo nada para ninguém. E a minha Bíblia diz, e a tua Bíblia diz, que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Para o Senhor não é vão. Tudo que nós fizemos tem uma recompensa. Se não for nesta vida, não tenha dúvida, na que virá você há de receber. E a maior riqueza que uma pessoa pode receber é a vida eterna. Então, a primeira coisa que o profeta disse, eu estou falando das 3 pressões da era de Laodiceia. A primeira é ficar rico, né? Pressão dos ricos. Você tem que ficar rico, você tem que ganhar, você tem que adquirir, você tem que adquirir. Isso é uma boa estratégia também do inimigo para que a pessoa não tenha tempo para Deus. Ela só trabalha. O trabalho é dom de Deus. Mas quando ele toma o tempo de Deus, ele passa a ser um ídolo para a pessoa. E aquilo pode prejudicar a vida espiritual do crente, do cristão, porque com esta pandemia que está acontecendo no mundo, as pessoas pararam um pouco para refletir, porque elas estavam buscando justamente só o lado material. Eu conversei com um gerente de uma concessionária e ele disse que ele fez esta reflexão porque a vida dele era só trabalho, não olhava nem para o seu filhinho, não conseguia fazer um exercício com seu filhinho, não conseguia estar com seu filhinho mais, porque a vida dele era só trabalho. Veja que o inimigo ele também pode enganar uma pessoa com uma coisa boa. Ele não engana só com coisas ruins, ele engana com coisa boa. Exemplo, o trabalho. Então, a primeira pressão é a pressão dos ricos. Se a pessoa ver e colocar em prática os conselhos da Bíblia, você pode se livrar da pressão dos ricos. Agora, a segunda coisa que o profeta falou, da vida superficial. O que é a vida superficial? É aquela vida morna. A era de Laodiceia é uma era morna, que Deus vomita ela. E o diabo, ele quer
que as pessoas peguem o espírito desta era. Lá no livro de Tiago, Tiago disse no capítulo 4, no versículo 17, ele disse: aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, pecado não é só fazer o mal. Pecado é deixar de fazer aquilo que eu e você sabemos que vai nos ajudar na nossa vida espiritual. Exemplo, ler a palavra. O profeta disse que todo cristão, todo dia ele lê a sua Bíblia e ora. Mas muitas pessoas não dão atenção para a Bíblia. São somente ouvintes esquecidos. Ouvem, como diz a Bíblia, e nunca chegam ao conhecimento da verdade. Por quê? Porque Jesus disse: aquele que ouve a palavra e pratica é semelhante ao homem que edificou a sua casa na rocha. Porém, aquele que ouve a palavra e não pratica é semelhante ao homem que edificou a sua casa na areia. Ou seja, o evangelho, ele não é teoria, ele é prática. E quando a pessoa não pratica, ela vive uma vida superficial. Vai na igreja, se torna um religioso. Vai na igreja, volta para casa, faz seu papel religioso, mas não se aprofunda em Deus. Não tem uma intimidade com Deus. Não lê a sua Bíblia. Não ora, não tem tempo para oração. Essa é a vida superficial. Essa pressão de vida superficial vem para as pessoas porque o diabo quer deixar as pessoas na mornidão. Mas a Bíblia, ela nos dá um conselho muito tremendo lá no livro de Apocalipse em relação a esta mornidão. Apocalipse capítulo 3, a Bíblia nos aconselha a não entrar nesse espírito, que é o espírito desta era. Apocalipse 3, 14 e 16. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Quando a pessoa vive uma vida superficial, ela acaba também entrando na mornidão da era de Laodiceia. E é isso que o inimigo quer, que as pessoas entrem na mornidão do espírito de Laodiceia. Então, a primeira pressão é a pressão dos ricos, você tem que se livrar disso. A segunda pressão é a vida superficial, sabe? Aquela vida morna, aquela vida religiosa, mas não uma vida intensa em Deus, né? Agora, a terceira coisa, o profeta disse que é a tensão nervosa. Veja as palavras do profeta em relação à tensão nervosa. Mas existe uma pressão sobre o povo hoje, e essa pressão não tem limite, ou qualquer linhas denominacionais. Ela não tem linha de idade, ela não tem respeito de pessoa. Ela está sobre o jovem, o idoso, o homem bom e mau. Está sobre todos pressão. Nós estamos vivendo numa era neurótica. Tensão nervosa. Todos estão correndo aqui e indo ali e indo a parte alguma. Isto é simplesmente para este tipo de era. E eu sei que esta igreja seria contaminada com isto. O profeta está alertando. Como toda parte está contaminada com isso. O tabernáculo está contaminado com isso. Todos os lugares, o mundo inteiro, é um dia de pressão. É um
um dia de pressão nervosa, é um dia de tensão, mas existe um refúgio. Existe uma maneira de se livrar da pressão desta era em que nós estamos vivendo. Se nós seguirmos o que a palavra de Deus nos ensina, nós vamos nos livrar da pressão dos ricos, nós vamos nos livrar da vida superficial e também nós vamos nos livrar da tensão nervosa. Como eu posso me livrar da tensão nervosa? Jesus falou em Mateus, capítulo 11, no verso 28 e 29, Jesus disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. Oprimido é aquela pessoa que está sob pressão, que está vivendo uma tensão nervosa. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque uma pessoa que está sendo pressionada, que ela está oprimida, que ela está debaixo de uma tensão nervosa, a sua alma está angustiada. Aquela pessoa precisa de um alívio, aquela pessoa precisa de um lenitivo para a alma. E só conheço um que pode fazer isso. Esse é o Senhor Jesus Cristo. E ele faz um convite: Vinde a mim todos que estáis cansados e fadigados, e eu vos aliviarei. Você está oprimido? Como é que você está? Você está sentindo a pressão desta era? Só tem um caminho, só tem um refúgio, e esse é o Senhor Jesus, que esteve aqui na terra, mas foi levado ao céu. E quando ele foi levado ao céu, ele deixou para nós o seu Espírito Santo, para que tenhamos o Consolador. E a pessoa que não tem o Consolador, ela sofre, ela é oprimida. Veja, no livro de Eclesiastes, o que diz a Bíblia. Eclesiastes 4:1. Depois voltei-me e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol. E eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos. Uma pessoa que está oprimida, ela sofre. E dos que não têm consolador. E a força estava da banda dos opressores. Esse é Satanás, esses são os espíritos desta era. Mas eles não tinham nenhum consolador. Porque o diabo, ele vai pressionar com todos os seus demônios. Mas se você tem o Consolador na sua vida, o Consolador vai fazer oposição ao espírito de opressão. E você vai ter paz, vai ter longanimidade, benignidade, bondade, mansidão. Teu coração não vai estar agitado, você vai estar aliviado. Olha o que diz a Bíblia em São João, capítulo 14. Eu ainda estou falando de tensão nervosa. São João 14, do 15 ao 17. Jesus disse: Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco. Ele estava ali, ele era o Consolador, habita convosco, e depois que ele fosse para o céu, ele voltaria na forma do Espírito Santo, e ele diz aqui: e estará em vós, estará em nós na forma de Espírito Santo, o Consolador.
estaria em nós. Para que o Consolador estaria em nós? Para nos livrar das pressões que há no mundo. E Deus já sabia que eu e você íamos viver na pior de todas as eras, de pressão dos ricos, vida superficial, tensão nervosa. Ele já sabia disso. Então, ele enviou para mim e para você o Espírito Santo, para que tenhamos consolação, para que o Espírito Santo possa fazer oposição ao espírito de opressão, porque só ele pode fazer oposição ao espírito que oprime, que é o espírito de Satanás, porque o diabo vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para trazer vida. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. E é só o Espírito Santo. O Espírito Santo está contra o espírito de opressão. É o único que pode deter o espírito desta era. Eu achei um salmo tão maravilhoso que me alegrou o coração. Quero compartilhar com vocês. É o Salmo de número 72. Veja que maravilha. Versículo 4. Julgará os aflitos do povo, salvará os filhos do necessitado e quebrantará o opressor. Então, é só Deus que pode quebrantar o opressor. É só o Espírito Santo que pode quebrantar o opressor. Quebrantar significa deter ele, significa quebrar ele, significa destruir ele. Porque é só o Espírito Santo em mim e em você que pode nos livrar dessas três coisas que o profeta disse. Da pressão dos ricos, da vida superficial e da tensão nervosa. Então eu gostaria de deixar essas poucas palavras para você que me ouve nessa hora, e quero que Deus abençoe a sua vida e que te ajude, e que você tenha na sua vida, se você ainda não tem, o Consolador na sua vida, que você o busque. Busque na oração, busque na leitura da palavra, porque só Ele pode te livrar das pressões desta era em que nós vivemos. Que Deus possa te abençoar, e eu peço que você deixe o seu like e também você continue nos seguindo nas redes sociais, em nossos cultos também, Igreja Cristã do Evangelho Completo, e que Deus abençoe a sua vida e até a próxima, se assim o Senhor permitir.